Boa noite, né? Mais uma vez, estamos aqui para tratar de mais um assunto interessante que a gente espera em termos de segurança pública. Faz um bom tempo que a gente não aparece aqui no nosso canal, porque, afinal de contas, desde a metade do ano, faz 6 meses que a gente não grava nada e não comenta nada com vocês. A gente pretende agora, nesse ano aqui de 2016, a gente pretende conseguir fazer apresentações um pouco mais frequentes, né? E o tema que eu quero trazer para vocês, né? A gente teve uma mudada no ano, para não ficar parecendo guarda-roupa, porque o meu escritório aqui é um quarto adaptado, né? Nós vamos falar aqui sobre a questão da ideologia, né, e as políticas públicas. Nós já falamos que é muito importante que a gente consiga fazer realmente boas políticas públicas. Quanto mais políticas públicas de qualidade você tiver, menos haverá a influência ou a necessidade da intervenção da polícia para resolver as questões dos problemas sociais. Quanto menos políticas públicas de qualidade, ou seja, quanto pior for o Estado, quanto menos comprometido o Estado estiver como cidadão, mais a polícia vai ser chamada. David Bailey, ele comenta isso, né, no seu livro Padrões de Policiamento, que quando o capital social de uma determinada comunidade, e quem empresta capital social para essa comunidade são duas coisas. Primeiro, né, o engajamento permanente das pessoas da comunidade, visando a manutenção daqueles mecanismos de controle informais. E o Estado propiciando boas políticas públicas, não só na área de educação, saúde, saneamento, né, a paisagem urbana e, é claro, uma boa polícia, né? As polícias brasileiras são muito boas, porque elas fazem verdadeiros milagres com o que é oferecido a elas para resolver as questões da sociedade. E é um traço claro e evidente de que o Estado brasileiro, de certa forma, peca no que diz respeito à qualidade de suas políticas públicas, né? Bom, a primeira coisa que nós chamamos aqui, porque o tema diz respeito à ideologia, né? Ideologia, elas sim, infelizmente, as ideologias elas acabam contaminando as políticas públicas. E quanto mais radical for a ideologia, seja de extrema direita, seja de extrema esquerda, pior fica, porque eles começam a querer utilizar a polícia, tanto uma quanto a outra, como uma ferramenta de opressão da sociedade. É por isso que Robert Reiner, em seu livro A Política da Polícia, ele condena a existência de uma polícia pública, né, bancada, custeada, administrada e controlada pelo Estado. Porque o risco do totalitarismo é muito grande dentro da ótica e da visão de Robert Reiner. É claro que grandes doutrinadores como David Bailey, né, Dominique Monjardet, o Hermann Goldstein, esse pessoal todo diz o contrário, que a polícia é o grande sustentáculo da democracia e não pode ser diferente. A polícia ela tem que estar sempre atenta para não se vergar. A política da polícia não se vergar às matizes políticas do governante de turno ou mesmo ideológicas. O império da lei e a defesa da sociedade tem que ser o principal guia de qualquer polícia, né? E as ideologias radicais elas acabam utilizando o aparato policial, se não quando criam novos aparatos policiais exatamente para a sua utilização política no que tange à opressão das liberdades, seja de esquerda, seja de direita, né?
Então, esse risco, né, do uso da polícia por regimes ditatoriais é muito grande. Nós temos vários exemplos no mundo, vários. Podemos pegar aqui no Brasil. Ao contrário do que se propaga muito, aí é um discurso ideológico, infelizmente, não tem nenhum embasamento dentro da realidade e mesmo dentro da legislação existente no país, é que o período do autoritarismo militar de 64, né, até 85, as polícias militares foram utilizadas como aparato do regime. E é mentira. Não foram. Elas continuaram com a sua função de segurança pública. Né? Quem acabou, de certa forma, foram certas divisões das polícias civis que fizeram a parte da repressão político-social. Mas isso é uma história, tem a ver com o DOPS e tudo mais. Né? Agora, quando pegamos a ditadura de Getúlio, em especial o Estado Novo, né, de 37 a 45, é que nós vemos a criação da polícia especial de Getúlio. Qual o objetivo dessa nova polícia que foi criada por ele? A repressão política, né? Em que se prendiam sem nenhuma garantia, os opositores eram torturados e mortos, até extraditados, como no caso da Olga Benário, que foi esposa de Carlos Prestes. E os dois foram amigos, ambos eram oficiais do exército e ambos eram comunistas, uma coisa que as pessoas gostam muito de esconder na personalidade de Getúlio Vargas. Depois ele evoluiu do comunismo para o populismo, o que era muito campeado e agora campeia novamente aqui na América do Sul. Né? E o que nós temos na Venezuela? Né? Criou-se lá as brigadas chavistas, as brigadas bolivarianas. É uma polícia totalmente irregular, formada por um amontoado de civis, mas estão armados e atiram e matam pessoas nas ruas, matam manifestantes, agridem até. A nossa comissão de senadores foi hostilizada com o seu ônibus cercado. Isso está nas mídias. Então, os regimes ditatoriais, né, criam polícias políticas para o controle da população e a manutenção do regime. Esse é o grande risco das ideologias radicais. Quanto mais próximo nós estamos do centralismo político, mais valem as instituições, mais vale o império da lei. E assim as polícias, elas são as garantias. Numa situação, claro, extremada, a polícia tem que estar sempre do lado da democracia e do lado da população. O cumprimento não é bem uma alternativa moral a ser adotada. A alternativa moral a ser adotada é exatamente o contrário. É a polícia fazer a garantia das instituições, a garantia da democracia e a garantia da sociedade. Né? Agora, existe uma diferença. Né? Quando nós olhamos os radicalismos, tanto de direita quanto de esquerda, no fundo, eles são muito semelhantes. São muito semelhantes. Agora, uma coisa em que a extrema-direita diverge drasticamente da extrema-esquerda é a ovação ao banditismo. Porque existe, né, consolidado no ideário das esquerdas que o crime, né, que o criminoso, o bandido, ele é o redentor da revolução que não aconteceu. Então, quanto mais as esquerdas radicais elas atuam no poder, mais as políticas públicas visam exatamente garantir a impunidade e garantir a liberdade dos criminosos. Sufocam a polícia às vezes, garantem, né, por pura omissão, garantem o funcionamento do crime organizado, quando não se envolve com ele.
Então, por infelicidade, o que vemos na Venezuela? Um envolvimento forte, né, do chavismo e das instituições, né, das altas patentes militares com o narcotráfico. E não se iludam, né? No Brasil acontece basicamente a mesma coisa. E principalmente, se vocês começarem a perceber os movimentos, por quê? Dentro da crise econômica que aflige o nosso país nesse momento, hoje, né? Estamos agora, hoje, no dia 7 de janeiro de 2016, essa crise política vai acabar fazendo com que, dentro do regime ideário de esquerda, permita-se mais liberdade para o crime organizado. Em especial aqui no Brasil, o tráfico de drogas, mas todos os outros. Então vão se liberar a atividade econômica informal. O problema da atividade econômica informal, isso já era falado por Túlio Kahn, que está lá no seu livro Cidades Blindadas, é que essa informalidade ela vive numa simbiose com a atividade criminosa. É onde você verifica o quê? O contrabando, o descaminho, o derramamento e a distribuição de carga roubada. Isso impacta profundamente a segurança pública. E é uma política pública equivocada. Vamos falar, pô, mas você está dizendo que a esquerda... É que a esquerda, infelizmente, as esquerdas têm esse viés, as esquerdas mais radicais. Não é porque eu não estou fazendo um discurso ideológico, é uma questão de fato. Se pegar as literaturas de esquerda, você vai encontrar isso daí. Né? Você vai trombar com esse tipo de situação, o que não é agradável. Então, todo radicalismo é ruim, mas o radicalismo da esquerda, no que diz respeito à segurança pública, à defesa da sociedade e do cidadão, ela é mais perniciosa por causa do banditismo, né? De enxergar no banditismo a redenção da revolução que não ocorreu, né? Então, eu espero que a gente tenha colaborado. Lançamos o alerta para vocês perceberem esse movimento, para que o governo, né, os governantes de turno, que estão agora em qualquer nível, seja na União, mesmo nos estados e até nos municípios, permitindo, né, o crescimento do banditismo, permitindo, né, o fluxo livre do comércio da informalidade, que descarrega o produto do crime na sociedade, em detrimento dos trabalhadores formais, para continuar mantendo a massa econômica da nação. A França, no ano passado, decidiu pegar o dinheiro do crime e acrescentar no seu PIB. Infelizmente, talvez o Brasil possa, já trilhava de certa forma, mas a gente pode perceber agora que talvez vai haver um recrudescimento dessa situação. Tá bom? Espero que a gente tenha colocado um pouco aí de luz para vocês filosofarem, para vocês poderem começar a pensar nessas questões, enxergarem isso que ocorre em termos de segurança pública é ordem pública, é política pública, é polícia também. Mas a polícia, numa situação dessa, ela fica enxugando gelo, é o que o pessoal fala de enxugar gelo, é querer secar, né, o chão com a torneira aberta. Não dá, porque é a polícia de um lado tentando salvaguardar e proteger a sociedade e políticas públicas equivocadas do Estado permitindo que o crime granjeie e campeie. Tá bom? Por favor, inscreva-se no nosso canal do YouTube e não deixe também de visitar o nosso blog, né, do Coronel Pelissari. Tá bom? Muito obrigado, agradeço imensamente. Deixa eu só aqui desligar para poder desligar aqui a nossa câmera. Um abraço a todos.